Panorama do Seguro. Hoje vamos falar do emprego na área de saúde e uma dica de leitura. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está Francisco Galiza, que é o consultor econômico do Sindiceg SP. Hoje vamos falar do emprego na área de saúde e também teremos uma dica de leitura. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Então, seu primeiro comentário é sobre o emprego na área de saúde, não é isso? Isso, Paulo. Não é necessário dizer, Paulo, que hoje o emprego é uma preocupação de todos no Brasil, né? Isso é o óbvio, né? Mas é importante ressaltar, Paulo, que esse comportamento muitas vezes não é uniforme e as pessoas têm que estar atentas nisso, né? Uns setores podem ir melhor, outros setores podem ir um pouco pior, né? Por exemplo, tem um estudo recente do IESS, que é um instituto especializado no setor de saúde, né, que ele divulgou recentemente uma análise do emprego na área de saúde. Vocês estão vendo aí a capa do trabalho, né, e estão vendo também o QR Code, quem quiser ver o trabalho na sua totalidade, né? Então, o que ele fala do emprego na área de saúde, né? Causado por esse momento que a gente vive, né? Foi uma área que manteve, Paulo, muito aquecido, muita demanda de pessoas para trabalhar nesse setor, né? É um setor que representa 4 milhões e meio de pessoas em empregos diretos na cadeia produtiva. E veja bem, é um setor que está tendo crescimento. Quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano, tá, com o primeiro trimestre do ano passado, teve um crescimento de 2%. Né? Vejam só, crescimento de emprego, as pessoas estão procurando. Enfim, é um alerta para as pessoas que estão procurando emprego, alerta para a sociedade, e sempre lembrar que quando a gente faz uma análise econômica, a gente faz uma análise muitas vezes geral, e a gente perde um pouco a análise individual. Esse é um bom exemplo, é um setor que está crescendo em termos de emprego, e isso eu quis ressaltar aqui no comentário de hoje. Tomara que isso puxe a economia como um todo. Galiza, você também trouxe uma dica de leitura, não é isso? Isso, Paulo, há meses que eu não comento sobre algum livro, né? E você sabe que isso aqui é um programa de seguros, mas nós nos permitimos, pelo menos a cada 5 ou 6 meses, comentar sobre um trabalho, sobre um texto que a gente achou interessante e que acha que é oportuno que as pessoas tomarem consciência, que as pessoas que pode tirar alguma coisa de valor em relação a isso. Tem esse livro aqui, Paulo, que é Cartas a um Jovem Poeta, escrito por Rainer Maria Rilke. Rilke é um poeta alemão muito conhecido. Tá? Vocês estão vendo aí a capa do livro, tá? E também estão vendo aí o QR Code, quem quiser o livro. O livro é muito pequenininho, né? Tem aproximadamente 70 páginas, se não me engano, custa em torno de R$ 10 na internet, né? E qual é a ideia? Rilke é um escritor alemão, tá? Que viveu 1900 e pouquinho, e a história do livro é muito engraçada. A história é o seguinte: no início de 1900, um jovem, tá, chamado Franz Capus, né, resolveu escrever uma carta para Rilke, que era um escritor muito famoso, né? O jovem tinha em torno de 18, 19 anos, e Rilke já tinha 40 e poucos anos, e dizendo que queria ser um poeta e pedia conselhos sobre a vida. E eles trocam cartas individuais, né? E essa coletânea desse livro são 10 cartas, né? E nessas cartas, né, o jovem pergunta para Rilke sobre a vida, sobre a solidão, sobre a criação, dúvidas sobre os amores, sobre a morte, sobre o que fazer na vida, sobre o trabalho, etc. E Capus, o jovem, guardou essas cartas. Quando o Rilke morreu, tá, 2 anos depois, o jovem resolveu publicar, e a obra é uma obra-prima. Né? Virou um sucesso enorme, é um dos livros mais famosos dele, por isso é que são pequenos, são cartas, é uma compilação de cartas. Né? Eu peguei aqui um trecho, e aí eu concluo meu comentário, a beleza do comentário de Rilke, na carta, ele escreve isso para o jovem. Né? Aí ele fala, quero falar hoje apenas de duas coisas. Ele começa a falar sobre a ironia,
Hoje as pessoas, sobretudo na crise que a gente vive, Paulo, é um descrédito, uma ironia, e Rilke escreve para o jovem assim: não se deixe dominar por ela, sobretudo em momentos estéreis. Nos momentos criadores, procure servir-se dela como de mais um meio para agarrar a vida. Utilizar-a com pureza, ela é também pura e não nos deve envergonhar. Ao verificar, porém, que a ironia, tá, ela se torna excessiva, você se torna muito familiarizada demais com ela, volte para objetos grandes e graves. Então, quando as pessoas, aí vem minha interpretação, quando as pessoas vivem nesse momento com descrédito, irônico, se apegue às coisas grandes, né? Porque diante dessas coisas graves e grandes, a ironia acaba se encolhendo desajeitada. Busca o âmago das coisas, onde a ironia nunca desce, tá? E, ao sentir-se distante, como que à beira do grandioso, examine ao mesmo tempo se essa concepção das coisas deriva de uma necessidade de seu ser. Olha que bonito. Sob a influência das coisas graves, com efeito, a ironia ou abandonará por si mesmo, se tiver sido de algo ocasional, ou então se reforçará, caso lhe pertença como esta inata. Ele não despreza a ironia. Tá? Se for seu temperamento mesmo, o seu âmago de ser ironia, tudo bem, siga, mas se não for, simplesmente num comportamento de deboche, etc., não se apega a ela. Então, é um exemplo de um trecho bonito, fica a minha dica de leitura, eu acho que é um momento muito importante que a gente vive, de crise econômica, crise social, crise sanitária, e é uma referência de leitura, uma leitura muito barata, um livro de R$10, e é muito bonito o trecho. Ele vai falando dos valores das pessoas, enfim. É a minha dica de leitura aqui de hoje. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, e um abraço a todos. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, continuem se cuidando e fiquem bem.